Djalminha, vitória então do Flamengo por 1-0. Jogo muito equilibrado, mas aí depois das mudanças todas, né? E no segundo tempo, quando faltava fôlego para as duas equipes, aí as mudanças fizeram mais sentido para o rubro-negro e assim o Flamengo vence por 1-0 no Maracanã. Lotado. Djalma, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Donan. Boa noite, Dom, que é o fã do esporte. É verdade, Bruno. Foi um clássico muito equilibrado. Primeiro tempo muito estudado, poucas oportunidades de gol. As duas equipes não se agrediram muito. Segundo tempo, o jogo se abriu um pouco mais. O Vasco, no momento em que leva o gol, já aos 30 minutos do segundo tempo, já estava até melhor na partida, apesar do Flamengo sempre ter tomado mais a iniciativa. Mas o Tite fez uma mudança que, na teoria, ela parecia que não funcionaria, mas acabou que funcionou. Ele tira o Bruno Henrique, coloca o Luiz Araújo e o lateral do Vasco sobe na marcação, o Gabigol faz uma penetração pelo lado esquerdo, faz o cruzamento e o Gerson faz o gol da vitória. Um clássico muito equilibrado, poderia terminar empate, acho que até o resultado mais justo, mas o Flamengo aproveitou a única oportunidade que teve. E clássico é assim, né? Decidido num pequeno detalhe, o Flamengo saiu vitorioso. Reta final do primeiro tempo com o Léo Jardim aparecendo bastante. O Flamengo, o Vasco começa melhor o jogo, consegue encaixar bem uma marcação, parte física, acelerando, criando boas oportunidades. E aí o Flamengo equilibra ali na reta final do primeiro tempo e começa a testar bastante o Léo Jardim. Né? Na soma dos 90 minutos, né, contando os acréscimos, um pouco mais de 90 minutos, eu achei que o Vasco foi superior, analisando o rendimento. Teve mais posse de bola, né, finalizou 17 vezes contra 10 vezes do Flamengo, só que o Flamengo foi eficiente. Teve a oportunidade de marcar, o Gerson foi lá e botou dentro da rede, assim é o futebol. Faltou contundência e eficiência, né? Aquele capricho na hora de finalizar as jogadas. E também reforçar a grande atuação. A gente destacou o Léo Jardim, que de novo foi muito bem, a grande atuação do Rossi, né? O Rossi evitou alguns gols que o Vasco teve chance ali, principalmente, né, chances que o Verratti, né, teve ali com aquela jogada aérea que é muito forte. Então, assim, acho que hoje o Flamengo tem um goleiro mais confiável. Olha essa defesa que ele faz na cabeçada do Verratti. O Rossi mostrando a que veio. A gente viu estamos vendo, né, aquele lance do Praxedes, né, que a bola desvia e parecia ter endereço. E esse lance é incrível também, do Zé Gabriel ali. Zé Gabriel, né, embaixo da trave ali, não conseguindo finalizar. E aí ele é muito difícil, né? Até porque a bola passa no meio de tantas pessoas, tantos jogadores ali, vai meio pelo instinto colocar o pé. Eu também achei que o Vasco, na soma dos 90 minutos, foi um pouco superior ao Flamengo, sobretudo ali no segundo tempo, quando o Rossi trabalha mais, ainda que o Flamengo tenha terminado melhor o primeiro tempo, mas para mim um Vasco se mostrou muito competitivo, né? Apesar do outro lado ter mais individualidades, inclusive saindo do banco e podendo fazer a diferença, né? Como os companheiros já destacaram. O Vasco fez um bom jogo. Acho que dói muito para o torcedor da forma como acaba derrotado. E do outro lado, acho que do Flamengo pode não ter sido a melhor exibição, mas é uma vitória num clássico. É um time que venceu seus 2 jogos sob o comando do Tite e não sofreu gols. Acho que isso precisa ser ressaltado. É ainda muito recorte muito pequeno para falar da influência do Tite, mas eu senti um Flamengo até mais competitivo sem a bola. Então, acho que é um time que parece estar dando uma resposta, ainda que seja muito cedo, para a gente fazer uma análise com mais propriedade em relação ao seu novo treinador. Os números, então, o Donan tinha destacado alguns, mas, Djalma, olha só como o Vasco leva vantagem em quase todos esses indicadores, né? Na posse de bola, nos passes certos, nas ações na área do rival, aí o número é bem equilibrado, mas com vantagem para o vascaíno. Ainda chutes e chutes certos, como o Donan falou, 17 finalizações do Vasco contra 10 do Flamengo. Aí no percentual, claro, de chutes certos, o Flamengo teve vantagem. E em cruzamentos, 32 cruzamentos contra 16. Então, muito buscando o Verratti. Bom, a gente vê que é exatamente no critério que o Flamengo leva vantagem. Aí é o que decide o jogo, que é a eficiência. Foi isso, a gente pode resumir assim? Foi por causa da eficiência que o Flamengo conseguiu vencer o jogo, Djalminha? Sem dúvida alguma, Bruno, porque a oportunidade, vamos dizer assim, mais clara, né, que o Flamengo teve, o Flamengo conseguiu converter, o Gerson deu sorte também, que a bola desvia na zaga. Eu acho que até o Léo Jardim pegaria essa bola se ela não tivesse tido desvio.
E do outro lado foi o contrário, né? O Vasco, quando teve a sua oportunidade, quando não finalizou equivocadamente, estava o Rossi ali, que foi bem. E o clássico, basicamente isso, um jogo muito equilibrado. Os números dizem mais ou menos o que foi o jogo, né? O Vasco aí com uma superioridade, mas não transformada em chance clara de gol, né? Muito à base desses cruzamentos, porque tem esse jogador que é perigosíssimo na área, que é o Veguete. Mas eu acho que o Flamengo foi isso, soube aproveitar a oportunidade que teve e matou o jogo. E um jogo, como eu falei antes, esse jogo poderia sair empatado tranquilamente, que eu acho que até seria o resultado mais justo, mas o Flamengo foi merecedor porque converteu a oportunidade que teve. Dá para falar que foi injusta a vitória? Injusto é que, assim, eu sou da teoria, assim, que injusto falar geralmente quando tem algum erro de arbitragem que determina, assim. O Vasco teve as oportunidades... Mas também não foi essa superioridade toda do Vasco. Não, acho que não. Foi bem equilibrado, assim. É que, assim, não seria nenhum absurdo se fosse 1-0 pro Vasco, o jogo pela quantidade de oportunidades. Mas, assim, é como o Djalmin falou, deficiência do time. Então, sincero, eu não consigo enxergar um placar injusto nesse 1-0, apesar de ser muito doloroso para o torcedor do Vasco, porque ele tinha elementos para ver dentro da atuação, da questão coletiva, como o time foi equilibrado, poderia ter saído com algo melhor. Assim, falar em injustiça é complicado porque o Flamengo foi eficiente, teve a qualidade do Gerson ali chegando, né, a qualidade do Gabigol para pegar esse tapa na frente, é uma característica dele, né, para atacar as costas da defesa. E teve essa oportunidade voltando dentro da rede. Assim é o futebol, assim é o jogo. O que dá para o torcedor do Vasco enxergar dentro de campo é um time organizado, um time estruturado, um time que evoluiu. Óbvio que na situação do Vasco, que está na zona do rebaixamento, o time precisa pontuar. Jogar bem vai deixar o Vasco mais próximo de vitórias, como, por exemplo, venceu o Fortaleza no meio de semana com mérito. É um rendimento que deixa o torcedor esperançoso ainda em uma permanência para a Série A. Porque em algumas oportunidades, dentro do jogo, o Vasco foi superior, criou mais, fez o Rossi trabalhar, o Rossi sendo o melhor em campo para mim hoje no Maracanã. Mas o Flamengo foi o time eficiente dentro do Maracanã, porque foi lá e botou a bola dentro da rede, né? Teve mais qualidade para isso também. Acho que também que teve um peso grande, que é a questão do elenco, né? Isso é muito evidente. Isso é muito evidente, porque no segundo tempo entra um Gabigol, lá, como é que ele faz muito bem nessa jogada, né? Esse facão, né, para receber essa bola em profundidade. E o Vasco não tinha alguns jogadores importantes, o Rossi de fora, era um cara importante para essa rotação de elenco. O Marlon Gomes também, um cara que faz falta dentro desse setor de meio campo do Ramon Dias. O Cebolinha veio do banco de reservas. As três primeiras mudanças são o Gabigol, o Luiz Araújo e o Cebolinha. E tem o Everton Ribeiro também. Isso, e ainda entra o Everton Ribeiro. Então, você tem um peso muito grande que, quando o Tite olha para o banco, ele tem mais qualidade para rodar. E tem mais qualidade para definir jogos. Essa eficiência também tem uma relação com a qualidade do elenco do Flamengo. Então, mas vocês esperavam que o Flamengo vencesse com mais tranquilidade o jogo? Eu tinha expectativa de um Flamengo favorito, ainda mais depois da chegada do Tite. Já dá para ver um impacto, dá para ver um time mais bem distribuído, mais organizado, mais competitivo sem a bola. Acho que essa postura modificou. A gente viu um Flamengo muito passivo anteriormente. E a gente vê também algumas mexidas dele, né? De posicionamento, puxando o Gerson para o lado direito. Ele faz até o gol pelo lado esquerdo. Mas no Mineirão, né, o Flamengo não tinha começado bem, por exemplo, contra o Cruzeiro, com o Gerson ali pelo lado esquerdo. Ele puxa para a direita, o Everton Ribeiro vindo por dentro e o Flamengo começa a ganhar um pouco mais de corpo. Então, hoje, o Flamengo era favorito antes do confronto, mas eu já esperava um jogo muito equilibrado por tudo que o Vasco tem jogado. O Vasco tem uma campanha de parte... Por um mérito do Vasco. Porque evoluiu muito com o Ramon Dias e com os reforços, né? A campanha de retorno do Vasco é uma campanha de parte em cima da tabela e eu acho que a gente viu isso dentro de campo. Faz uma comparação de como foi no primeiro turno aquele 4-1 do Flamengo, né, em cima do Vasco, e como foi o jogo de hoje. O Vasco evoluiu muito desde então. A gente está falando de alguns meses. Mas é uma equipe que, mesmo com resultado negativo, mostrou hoje a organização e mostrou que tem condições, sim, de permanecer na Série A. E aí, torcedor rubro-negro, começando mais um vídeo aqui pro canal com a notícia aí que saiu hoje, agora, faz mais ou menos 1 hora aí. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, faça parte desse clube do Mengão. Então, galera, sabemos aí que o Tite conquistou sua segunda vitória em 2 jogos pelo Flamengo.
Jogos esses que são muito importantes para quem busca a parte de cima da tabela ali, para quem busca chegar perto ali do Botafogo ali, né? E essa vitória aí é bastante significativa para o Flamengo. Primeiro porque era um clássico, né? Ninguém gosta de perder clássico. E segundo, para alcançar ali, né? Aproximar mais do Botafogo. Então, sabemos aí agora aí que o Tite fez uma coletiva aí após o jogo aí, falou alguns pontos dos jogos aí, né? Ele citou aí que foi um jogo bastante difícil, realmente foi difícil ali. O Vasco meio que teve uma atitude de reação com o Flamengo atacava, o Vasco ia lá e reagia, teve esse troca-troca assim de ataque e defesa, reação, ação e reação, né? E a reportagem aqui fala aqui, vamos ver aqui a reportagem aqui. Tite conquistou sua segunda vitória no comando do Flamengo, a primeira diante da torcida do Flamengo no Maracanã, sobre o Vasco por 1-0, neste domingo pelo Brasileirão. Ao final da partida, o técnico analisou o desempenho de sua equipe e destacou a atmosfera do estádio. Galera, ele na entrevista ele falou que agora ele sabe, agora eu sei o que é realmente um Vasco e Flamengo, um Flamengo e Vasco aí, né? E coisa que ele nunca tinha experimentado, assim, só tinha ouvido, só tinha visto, né? Mas agora ele sabe aí, já sentiu na pele como é que é um Flamengo e Vasco aí no Maracanã. Isso aí é bem bacana, né? Ele fala aqui alguns pontos dos jogos aqui, né? Como é que foi o jogo? O jogo foi bastante equilibrado, com muitas oportunidades para os dois lados. No segundo tempo, o Tite, né, arriscou e tirou Bruno Henrique e Pedro para a entrada de Luiz Araújo e Gabigol. Respectivamente, o gol da vitória saiu na sequência, em jogada que teve participação do camisa 10, Gabigol aí. Ou seja, essa mudança que ele fez surtiu efeito ali na hora ali. Ele soube mudar, ele soube fazer a mudança ali no horário, no momento certo do jogo. Ele teve aquele timing do jogo ali. Isso é bastante legal, né? E com esse resultado aí, o Flamengo aí vai ocupando aí o terceiro lugar na tabela. Aqui a tabela aqui para vocês aqui, né? Tabela atualizada, né? Palmeiras venceu o Cuiabá, o Curitiba. O Palmeiras venceu o Curitiba, né? Tá em quarto, Flamengo em terceiro. O Flamengo estava em segundo com a vitória. Muito provavelmente o Bragantino venceu o jogo dele, passou o Flamengo, né? E o Flamengo na terceira colocação ele chega a 9 pontos de diferença para o Botafogo, né? E esse título aí não depende só do Flamengo, depende do tropeço do Botafogo. Sendo que a prioridade, Tite já falou a prioridade do Flamengo é a classificação direta para a Libertadores. Não está almejando título, não está almejando nada. É a classificação direta para a Libertadores, né? É isso aí, galera. Esse aí foi mais uma notícia aqui. Se você gostou aí do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E até mais, fui!